todos. Vamos começar amanhã, a sessão da manhã, dia 3 de junho de 2020. Presentes todos os conselheiros, doutor Mário Hermes, Martim Gesto, Ricardo Chavegato, Ludmila Monteiro, Caio Zerbeto, Leonan Medeiros e Juliano Aires. E esse presidente que está falando é Rony. E a gente vai começar pela temática que já foi abordada na sessão do dia da tarde de ontem, que se trata de multa por atraso de entrega da declaração GFIP. São cerca de, esses processos, são cerca de 25 processos, mas incluindo os repetitivos, eles vão do item 157 até o 580, sendo que o 160 já foi julgado ontem, na sessão da tarde de ontem, ok? Eu vou passar, a gente vai seguir a sequência proposta pelo relator, mas vão ser esses os processos julgados, é o mesmo tema, exatamente o mesmo tema, repetindo, multa por atraso de entrega, declaração GFIP, ok? Vai mudar que alguns processos têm algumas variações em termos de abordagem das matérias levantadas no recurso, mas os argumentos variam dentro de uma temática mais ou menos similar. Então, vou passar então a palavra para o relator, doutor Leonan Rocha, que está com a palavra a partir de agora. Se eu não me engano, o item que ele quer começar é pelo item proposto começar 204, né, Leonan? Com a palavra, Leonan. Exatamente. Obrigado, presidente. Começarei pelo item 204, depois eu sigo a sequência 157 a 580, com exceção de 160, já julgado na tarde de ontem, como bem lembrado pelo senhor. Pois bem, cuida-se de recurso voluntário, item 204, relativo à decisão da segunda turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, DRJBH, que por unidade de voto julgou improcedente a impugnação. É um paradigma da questão, a questão controvertida, consta dos autos que o auto de infração foi lavrado para exigir multa por atraso na entrega de GFIP, ou multa por atraso na entrega de declaração, no linguajar da fiscalização, MAED. O enquadramento legal foi o artigo 32A da Lei 8212. Ciente do lançamento, o contribuinte ingressou com impugnação, qualificando-se como microempresa para aplicação da Lei Complementar 123, alegando, em outras palavras e resumidamente, preliminar prévia, dever educativo, dupla visita ou intimação, inexistência de prejuízo, tributo pago com acréscimos, obrigação principal extinta, boa-fé e adequação. A ocorrência de denúncia espontânea, com a entrega antes de qualquer intimação fiscal, princípios gerais, princípios constitucionais, dentre eles moralidade, finalidade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência. Citou jurisprudência, falou de adequação, falou de multa confiscatória, sustentou aplicar a Lei 13.097 de 2015, que cancelou as multas, tratou de uma anistia, e falou do projeto de lei, do acordo de impugnação. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, do recurso voluntário. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera termos da impugnação, postula o efeito suspensivo, sustenta a decadência, requer o tratamento diferenciado do simples, diz que não houve intimação prévia de orientação e ocorreu omissão administrativa, pleiteia o reconhecimento da denúncia espontânea, requer o reconhecimento do caráter confiscatório da multa e postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento. O processo foi sorteado eletronicamente, tendo sido organizado em lote formato por uma disciplina de recurso, com fundamento em direito que questão de direito, lote de recurso repetitivo, sendo definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. Para fins da súmula CAF, para fins da portaria CAF 10786, o processo está sendo julgado em sessão não presencial. É o que importa relatar. Admissibilidade. O recurso voluntário tem todos os pressupostos de admissibilidade, por conseguinte, conheço do recurso voluntário. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. Pois bem, como afirmado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se à multa por atraso na entrega de declaração, MAED, especificamente da guia de recolhimento do FGTS Informações da Previdência Social, GFIP. Adicionalmente, consta dos autos que o auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa. A fixação do prazo para a entrega da GFIP decorre de posição legal a teor do artigo 32A da 8212 de 91, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. Apreciação de nulidade. Inexiste nulidade nos autos. A autoridade lançadora procedeu conforme informações disponíveis, tendo verificado o fato jurídico da extemporaneidade da declaração, eventualmente conformado com a aplicação da multa, deve ser debatida no mérito,
o que será enfrentado a júris. A autoridade fiscal se limitou a verificar a ocorrência do fato, identificar a subsunção, identificar o sujeito passivo e a calcular o montante efetivando o lançamento ao qual está obrigado por dever de ofício. Aliás, não há que se falar em nulidade ou mesmo cerceamento ou preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do decreto 7235, reputados ausentes das causas previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando efetivamente mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação. O conjunto de documentos acostados atende plenamente aos requisitos estabelecidos pelo artigo 142 do CTN, bem como a legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal, decreto 7235. Descreve-se o fato que ensejou a constituição do crédito tributário e é fornecido embasamento legal e normativo para o lançamento. Houve também a devida apuração do quanto exigido, indicando os respectivos critérios que sinalizaram os parâmetros para a constituição do crédito constituído. A fundamentação legal está posta compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acordo de impugnação converte para aspecto comum, quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto à norma, estando os autos bem instruídos e substanciados para dar lastro à subsunção jurídica efetuada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu claramente seu direito de defesa, rebatendo-os a tempo e modo para bom e respeitado debate. Discordar dos fundamentos das razões do lançamento não torna o ato nulo, mas sim passivo de enfrentamento das razões recursais no mérito. No prisma do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade estão enumeradas no artigo 59 do decreto 7235, sendo elas: 1. Documentos lavados por pessoa incompetente; 2. Despachos e decisões proferidas com preterição do direito de defesa; e 3. Despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente. Logo, se nenhuma delas está presente, não se evidencia nulidade. Por último, em especial, não observe preterição ao direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso 2 do decreto 7235, não constata qualquer nulidade, sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. Rejeita a preliminar de nulidade. Intimação prévia ao lançamento. Importa consignar que o auto de infração foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que, quando do lançamento, a administração tributária já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento oriundo da entrega extemporânea de declaração, o que dispensa a intimação prévia e eventual caráter educativo, ou intimação educativa, orientação educativa. Neste sentido, o CAF possui enunciado sumular vinculante ex-vida a súmula CAF 46, que dispõe, aspas, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o físico dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário, fecha aspas. Essa súmula é vinculante, conforme portaria 277 de 2018. Ademais, o artigo 32A da 8212 disciplina que, aspas, o contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo será intimado a apresentá-la, fecha aspas. Se o contribuinte apresenta a declaração, não há que se falar em intimá-lo a cumprir algo que já o fez. Nem por isso, importante dizer, afasta-se a aplicação objetiva da legislação impositiva da multa. À luz do inciso 2º do capítulo do artigo 32A da 8212, a multa por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração, apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa por entrega extemporânea. O cerne da questão era saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela legislação aplicável, restando em controvérsia que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover o recurso, tendo em vista a não apresentação de fato imperativo, extintivo ou modificativo do dever de apresentar a declaração a tempo e modo, sendo assim, sem razão recorrente nesse capítulo. Microempresas e empresas de pequeno porte, alegaram a necessidade de fiscalização orientadora com obrigação de dupla visita. O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por observância do artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, que trata da fiscalização orientadora para microempresas e empresas de pequeno porte, bem como estabelece critério de dupla visita para a lavatura da auto-infração. Pois bem, não existe razão recorrente. O capítulo do dispositivo referido remete à fiscalização em relação aos aspectos trabalhista, meteorológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. Ademais, de acordo com o parágrafo 4º do dispositivo legal, este não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos e no que concerne às obrigações acessórias, caso dos autos, o parágrafo 5º estabelece que o critério de dupla visita aplica-se à lavatura de multa por descumprimento relativa a matérias previstas no capítulo do dispositivo, ou seja, matérias que envolvem aspectos trabalhistas, meteorológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relação de consumo e de uso e ocupação do solo. Nada disso relativo à matéria tributária. Por conseguinte, o argumento da defesa não se sustenta. Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetivado observando os estritos termos previstos no artigo 32A da 8212 e não incidiu nas hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do decreto 7235, que regula o processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade nem em irregularidade de mérito. Microempresas e empresas de pequeno porte, tratamento diferenciado vinculado, artigo 38b, Lei Complementar 123 de 2006. O recorrente vindica a aplicação do tratamento diferenciado do Simples, pelo que impõe-se outrocinha analisar o artigo 38b da Lei Complementar 123 de 2006, que reduz a multa. Pois bem, o dispositivo não se aplica para hipótese de ausência de pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação. Logo,
o só fato do contribuinte controverter acerca da exigência da multa, sem efetuar o pagamento dela após ter sido notificado o lançamento, afasta a aplicação do artigo 38b, restando ordinariamente superado o prazo na forma do inciso 2º do parágrafo único do artigo 32b do mesmo diploma legal, sendo assim sem razão recorrente nesse capítulo. Novo capítulo, alteração do critério jurídico. Importa notar que não existe nulidade ou deficiência no mérito do lançamento por suposta alteração do critério jurídico. Como bem pontuou a DRJ, não há que se falar também em alteração do critério jurídico ou violação do princípio da segurança jurídica, pois a alteração legislativa do artigo 32A, da 8212, advém de medida provisória 449, de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei 11.941, de 2009. Tudo antes da ocorrência da infração. Aquela modificação legislativa antecedente à infração alterou a sistemática de aplicação da multa e multas vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, de modo que, ao tempo do fato, havia previsão da sanção para o caso de entrega extemporânea. De mais a mais, não cabe qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade, sendo incabível a eventual alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento de multa por atraso na entrega de GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo decadencial previsto no artigo 1731 do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu antes ou dias ou poucos dias após caracterizar a extemporaneidade da entrega, não se pode atribuir o fato à mudança de entendimento da administração tributária, mas a possibilidade de gerenciamento e controle administrativo do serviço de fiscalização a partir dos recursos humanos e materiais disponíveis. Não é o caso de aplicação do artigo 146 do CTN. Outro sim, não é caso de aplicar retroatividade benigna na forma do artigo 106, inciso 2, a linha B do CTN. Assim como não é o caso de reconhecer denúncia espontânea, caso o lançamento eletrônico seja automático após a entrega voluntária da declaração em atraso, desde que o Instituto não se aplique às obrigações acessórias, o que se verá a iuris, em capítulo específico. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. Novo capítulo, análise de eventual decadência ou prescrição. Importa notar que não existe decadência do direito de constituição do ofício do crédito tributário efetivado, tampouco deve-se falar em prescrição, vez que o debate se circunscreve ao lançamento e ainda está em curso o processo administrativo fiscal. Com efeito, descumprida a obrigação acessória, esta converte-se em obrigação principal, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional, independente de qualquer manifestação volitiva dos sujeitos da relação jurídica tributária. A partir de então, possui a administração tributária, enquanto autoridade competente, o dever legal de constituir o crédito tributário por meio do procedimento administrativo de lançamento nos termos do artigo 142, combinado com o artigo 173.1 do CTN. Trata-se de atividade administrativa vinculante que, se descumprida, suscita, inclusive, a responsabilidade funcional. Corolário lógico, o prazo para efetivação do lançamento, pela inobservância do dever instrumental, é de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o crédito tributário poderia ter sido constituído, consoante o artigo 173.1 do CTN. Por conseguinte, os dias ACO, para a constituição do crédito tributário pelo lançamento do descumprimento do dever instrumental, se dá necessariamente no primeiro dia do exercício seguinte do lançamento, o que, em caso, só se cogita possível após o decurso do prazo final de entrega da declaração. Destarte, não há que se falar em decadência, notadamente quando o lançamento ocorreu dentro do quinquênio legal, ex-vi do artigo 173, isto é, entre o primeiro dia de janeiro do ano seguinte ao ano de entrega da GFIP e 31 de dezembro do quinquênio computável. Aliás, súmula CAF 101 reza que, aspas, na hipótese de aplicação do artigo 173.1 do CTN, o termo inicial da prazo cadencial é o primeiro dia do exercício subsequente seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, fecha aspas. Demais disto, pondera que o prazo de 150 parágrafo 4 do CTN, do lançamento de promulgação, é inadequado para o caso de lançamento de ofício por entrega em atraso de declaração. Se a obrigação do sujeito passivo é de natureza instrumental, de fazer e dar, preparar e entregar a declaração, não há espaço para tratar de homologação de algum pagamento. O tema já foi decidido pelo STJ no recurso especial repetitivo 973733. O regime jurídico aplicável é 173.1 do CTN. Destarte, não há decadência, e não se fala em prescrição da denúncia espontânea. A recorrente suscita a aplicação de denúncia espontânea para afastar a exação. Pois bem, destaque no atinente a Instituto em referência, que este Conselho já possui anunciado súmula afastando nestes termos, aspas, súmula CAF 49. A denúncia espontânea, artigo 38 do Código Tributário Nacional, não alcança a penalidade decorrente do atraso da entrega da declaração, fecha aspas. Então, o assunto é sumulado. A mencionada súmula foi elaborada com base em seguintes paradigmas, tem vários paradigmas, eu transcrevo. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, uniformizador da legislação infraconstitucional em matéria tributária, tem renovação sedimentada de jurisprudência no sentido de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega de declaração, pois os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Isto porque, quando da apresentação em atraso da declaração, já houve a consumação da infração, constituindo-se
em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. A entrega da declaração não corrige a extemporaneidade, a declaração sempre será intempestiva. Sendo assim, sem razão recorrente nesse capítulo. Capítulo da declaração em atraso e responsabilidade objetiva, boa-fé e outros temas. Quanto à obrigação de apresentar a declaração em comenta a tempo e modo, não demonstrou o recorrente de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental no tempo e modo, no prazo adequado. O artigo 332-A, com seus incisos e parágrafos da Lei 8212, com redação da Lei 11.941, e, na verdade, com a redação da MP que antecedeu, vigente na época da infração, estabeleceu que a entrega em prazo da GFIP seja a penalização com multa. Eis a disposição legal posta no artigo 8212, eu peço vênia para não precisar a lei, está aqui posto. Constrói-se a partir do texto a norma jurídica substituidora do dever instrumental de entregar a declaração, a instituidora da regra matriz sancionadora da violação do dever instrumental e a instituidora da regra matriz de lavatura da autuação. Estas, em conjunto, atuando sistematicamente, regulam de modo objetivo e transpessoal as condutas intersubjetivas via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma vez descumprida a obrigação de dar, entregar, a qual estava obrigado o contribuinte, impõe-se a autoridade lançadora em conduta vinculada ao dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de entrega de GFIP, no prazo estabelecido, descumprido o comando normativo, surge para a administração tributária o direito subjetivo de exigir o implemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente obrigado a proceder com o lançamento sob pena de dever funcional na forma do artigo 142 do Código Tributário. Aliás, o eventual fato de ter havido pagamento do tributo principal em nada invalida o lançamento da multa por atraso, assim como o eventual fato de se alegar a inexistência de prejuízo ao fisco não afasta a imposição o fato de ter entregue intempestivamente, mas voluntariamente, a declaração atrasada. Ora, a exigência de penalidade independe da capacidade financeira ou da existência de danos causados à fazenda pública. É uma obrigação objetiva que independe de boa-fé e de alegação de adequação à sua imposição. Trata-se de aplicar a lei posta. A análise deve seguir critério objetivo, não sendo necessário perquirir sobre a existência de eventuais prejuízos pela não entrega da declaração. A sanção quer se aliás à vontade do contribuinte ou eventual prejuízo derivado da inobservância das regras de cumprimento do dever instrumental. A responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o artigo 136 do Código Tributário Nacional. Por conseguinte, a recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus probatório dele que competia de demonstrar, na primeira oportunidade que lhe foi deferida, a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da administração tributária dele exigir a entrega da declaração a tempo e modo sob pena de sanção. Destarte o controle de legalidade do ato administrativo de lançamento ora exercido por força da devolutividade recursável, por ter minha análise a correta aplicação do direito, não havendo reparos a serem efetivados. Eu cito alguma doutrina, peço vênia para não precisar ler. Por fim, entendo que o dever instrumental é necessário ao controle de atividades estatais. A multa nasce a partir da conduta contrária à legislação tributária, conduta esta que pode ser evitada com a boa governança tributária, logo é possível ficar livre da sanção caso siga o caminho regular, dirigido sua atuação conforme a disciplina normativa correta e atuando com o dever de ofício de lhe impõe a lei. Vale dizer, o contribuinte só eventualmente é onerado pela multa, e isso só se deve às suas escolhas, à sua governança tributária, considerando que não há punição sem culpa, decorrente de um agir ou de uma omissão quando estava obrigado ao exercício de uma conduta e não executou. Por isso, no caso em apreço, considerando os elementos dos autos, controle de legalidade do exercício não aponta qualquer incorreção. A exigência se apresenta adequada. A extemporaneidade resta caracterizada, sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. Novo capítulo, do caráter confiscatório da multa em princípios vindicados, princípios constitucionais, princípios administrativos e princípios gerais. Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, eventual redução dela, aplicação de princípios constitucionais e gerais, aplicação de princípios administrativos, aplicação de princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal substantivo, necessidade e adequação, moralidade administrativa, boa-fé, interesse público, dentre outros, com a finalidade de afastar a multa exigida no lançamento, cabe consignar que não compete ao CAF afastar a aplicação de lei tributária impositiva ou reduzir a multa da sanção em comento que se presume constitucional e legítima por restar vigente e integrar o sistema jurídico, havendo presunção de constitucionalidade, sendo matéria simulada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, até o da súmula CAF número 2 vinculante. Abre aspas. O CAF não é competente para pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária, fecha aspas. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo, cabe aplicar a legislação. Novo capítulo. Lei 13.097, que trata de anistia e remissão. Alegações de remissão e de anistia, não aplicação. Anulação da multa por atraso na entrega de GFIP. Projeto de lei da Câmara dos Deputados, PL 7512 de 2014. Outro projeto de lei da Câmara dos Deputados, PL 4157 de 2019. Projeto de lei do Senado Federal, PL 96 de 2018. Posso apreciar.
Para fim de apreciação ampla da questão jurídica, eu considero que não se aplica o disposto no artigo 48 e 49 da Lei 13.097 de 2005 ao caso concreto, haja vista que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de anistia. É que havia ocorrência de fatos geradores e a GFIP não foi entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega, que era o caso da anistia, que entrega pelo menos com um mês de atraso, não foi o caso, teve mais meses. No que se refere ao projeto de lei PL 7512 de 2014, aprovado na Câmara dos Deputados, no sentido de anular os débitos tributários constituídos com fundamento na Instrução Normativa 971 de 2009, elaborado com base na Lei 8212, no mínimo com a redação, com alteração da Lei 11941 de 2009 com a MP que antecedeu, isto é, relativo ao objeto de anular os créditos tributários relativos ao descumprimento da obrigação de entrega da GFIP, o mencionado projeto de lei foi remetido para o Senado Federal, passando a tramitar como projeto de lei da Câmara 96 de 2018. Lá no Senado foi alterado, sendo aprovado o substitutivo no sentido de anistiar as infrações e anular as multas por atraso da entrega de GFIP, previstas respectivas na lei do FGTS e no artigo 32A da 8212. Com alterações da 11941 de 2009, referente a fatos geradores ocorridos até a data da publicação do referido projeto, quando se torna lei, mas se aplicando exclusivamente a casos em que tenha sido apresentada a GFIP com informações e sem fato gerador de recolhimento do FGTS. Como houve alteração no Senado Federal, o projeto retornou para a Câmara dos Deputados, agora tramitando como PL 4157, de 2019. Todavia, ainda não convertido em lei, estando em trâmite nas comissões da Câmara dos Deputados, tramitando em rito ordinário, sendo difícil prever quando irá a plenário, pelo que ainda não possui vigência nem validade, tampouco estaria elucidado se eventualmente poderia contemplar o caso em julgamento. Pois bem, nesse contexto, é importante consignar que eventual projeto de lei, ainda não sancionado, não convertido em lei positivada, não se aplica ao caso concreto por não integrar o sistema normativo do direito pátrio. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. Conclusão quanto ao recurso voluntário. Livre convicção, relatada e analisada por mais altos constos, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, tendo o controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui exposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Ao fim, finaliza esse teto dispositivo. Ante o exposto, nega provimento ao recurso. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Se ninguém tiver dúvida, vou passar a votação. Martim, todos abram os microfones, por favor. Martim, como vota? Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator também. Ricardo? Acompanho o relator. Acompanho. Ludmila? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator. Também acompanho. Qual é o próximo da pauta? 157, retornando agora a sequência ordinária. 157, tá. Eu esclareço, presidente, e volto a esclarecer novamente. Lembrando que o 204 ele é repetitivo para o 205, ele é paradigma para o 209, né? Então, o 204 é paradigma para o 205 e para o 209. Então, o 57 na ordem, pode passar, pode seguir. Tentando agora dar uma resumida, tá, Leonardo? Tá, o 57 ao 580, eles tratam da mesma temática, apesar de não ser um paradigma específico do 204, mas são as mesmas temáticas, são os mesmos capítulos, escrevi os mesmos textos, eventualmente tem um capítulo a menos ou não. Eu vou fazer pedir Vênia para realmente fazer, resumindo, inclusive, como está sendo orientado. 157, Código de Recurso Voluntário, é uma decisão da segunda turma da DRJ de Belo Horizonte, que, por unidade de voto de governo procedente da impugnação, também de Maed, o recurso voluntário contribuinte alega, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, sustenta necessidade de caráter educador e que não houve intimação prévia do contribuinte, diz que houve problema no sistema de recepção da GFIP, sustenta alteração do critério jurídico, alega prescrição em decadência, advoga a remissão com anistia da multa, pleiteia do caráter da multa e postula reforma da decisão em primeira instância. O recurso é tempestivo. Com relação à alegação de multa por atraso na GFIP, com relação à microempresa, não se aplica o artigo 55, intimação prévia, não é obrigatório, nem é obrigatória também a dupla visita, não há alteração de critério jurídico pela demora, como até já lido anteriormente, a multa por atraso também não se aplica o artigo 32A, não há alteração de critério jurídico. O atraso na declaração é uma obrigação acessória com taxa de prazo decadencial, segue o artigo 731, portanto não decaiu, não segue o 150. A denúncia espontânea se aplica no CAF 49 e o efeito confiscatório da multa se aplica do ZILO,
ou concordar com o efeito confiscatório por impedimento. E nesse sentido, não é provimento. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso fazer mais algum detalhamento. Só um segundo, o apoio à sessão quer falar, então aguarde um instante, por favor, apoio à sessão. Presidente, pode dar um intervalozinho de 2 minutos, por favor? Tá. Bom? Encerrando a gravação. Ok. Peraí, não precisa mais. Precisa ou não precisa? Tudo ok. Tudo ok? Tá bom. Obrigado. Mário, como vota? Acompanho o relator. Sim. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Próximo processo fica negado provimento. Próximo processo, 158. por favor. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário relativa à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, que por de voto de julgamento procedente à impugnação, também é uma MAED, no recurso voluntário contribuinte alega, reitera os termos da impugnação, requer nulidade ou cancelamento da multa, tem acréscimo, diz que foi aprovado no Senado Federal, o PL 96/2018, que anistiou débitos tributários de EFIPs, entregues fora do prazo nos períodos de janeiro de 2009 a 12 de 2013, de modo que esta anistia contempla GFIPs com informações previdenciárias sem fato gerador de recolhimento do FGTS, ou seja, GFIP com informações somente de prolabore com recolhimentos previdenciários. Pois bem, eu conheço do recurso, e não existe nulidade, a identificação clara e precisa do motivo que seja a autuação afasta a delegação de nulidade. A multa por atraso decorre de uma imposição legal, artigo 32A da 8212. A anistia não se aplica ao caso concreto, ele não entregou até o mês subsequente, e há fatos geradores de contribuições na GFIP entregue, e é só o que contém nesse recurso, presidente. Ante o exposto, né, de provimento ao recurso. Se ninguém tem dúvidas, Mário, como vota? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Martim? Acompanho o relator. Acompanho também. Caio? Acompanho também. Juliano? Acompanho o relator. Também acompanho. Próximo item? 159. Foi o resultado, né? Então, 159, pode começar. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário. É uma decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, por de voto de julgamento procedente à impugnação. É uma MAED, novamente, multa por atraso de entrega de declaração. O contribuinte, em seu recurso voluntário, diz, reitera o sistema da impugnação, requer o reconhecimento de caráter confiscatório da multa, ou a denúncia espontânea e postula a reforma da decisão de primeira instância. Então, aqui temos caráter confiscatório, a gente aplica a súmula CAF 2 e denúncia espontânea, súmula 49. E a multa segue o caráter objetivo, aplica-se o artigo 32A da 8212, com a redação da 10941, como voto, presidente, né, que provimento ao recurso. Ok. Ninguém tem dúvidas? Então, Mário? Acompanho. Acompanho também. Martim? Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Caio falou? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Bem, acompanha. Fica proclamado o resultado, negar provimento, recurso, item 159, agora com 161, né? 161. Ok, lembrando que o 60 foi julgado à tarde de ontem. Tá? Isso. Vamos lá, o 61, então. Cidade de Modos, interessado, pode começar. Item 161. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, que por unidade de voto de julgamento procedente à impugnação, trata-se de MAED, multa por atraso de entrega de declaração. A DRJ negou o recurso. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, diz que é do simples, alega que deveria haver uma intimação prévia educacional antes de ser autuado, alega que a multa é altíssima, diz que a empresa até está inativa e requer a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento. O recurso é admissível, está dentro do prazo, portanto, nele conheço. A multa por atraso na entrega de GFIP não se aplica o artigo 55, que é para questões meteorológicas, trabalhistas e outras. Também não se aplica o artigo 38B, que é da redução dela em caso de pagamento, porque ele contestou, então passou já o prazo, são 30 dias. A intimação prévia não é necessária, conforme a CAF 46. A multa por atraso na entrega de GFIP, ela segue um critério objetivo, que é o artigo 32A,
então ela não pode ser deixada de ser aplicada por caráter de subjetivos ou de boa-fé, ou de ausência de prejuízo. A responsabilidade é objetiva, a denúncia espontânea não se aplica conforme o súmula CAF 49, e o efeito confiscatório da multa também não se aplica por causa da súmula CAF número 2. É como voto, presidente, negando provimento. Ninguém tem dúvida, então, Mário, voto. Acompanho o relator. Acompanho também. Ricardo. Acompanho o relator. Acompanho. Caio. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanha. Foi proclamado o resultado do negar provimento item 161. Na sequência, temos o item 162, que é paradigma para os recursos dos itens 163 e 171. Ok? Eu não estou falando. Item 162. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 6ª turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre, que por unidade de voto julgou procedente em parte a impugnação. Que aqui teve uma entrega de GFIP com um mês de atraso e eles tiraram. Até um mês você pode atrasar, pela lei da anistia 13097, mas já foi contemplado pela DRJ, não é o caso da gente aqui. A controvérsia nesse caso específico do que sobrou o contribuinte controverte no recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação, no que não lhe foi atendido, sustenta a nulidade por vício de fiscalização, diz que não houve intimação do contribuinte omisso, prévia, pleiteia o reconhecimento de denúncia espontânea, requer o reconhecimento do caráter confiscatório da multa e postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de anular ou de cancelar o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço, entendo que inexiste nulidade, uma vez que a identificação clara precisa do motivo que seja a atuação afasta a alegação de nulidade, a intimação prévia não se aplica conforme o súmula CAF 46, a multa por atraso, que segue um critério objetivo, independente de boa-fé e de outros requisitos, artigo 32A, o contribuinte não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos dessa obrigação, a responsabilidade objetiva, a denúncia espontânea não se aplica conforme o súmula CAF 49, o efeito confiscatório da multa não se aplica conforme o súmula CAF número 2. Por conseguinte, né, que provimenta o recurso e os seus paradigmas, é como voto, presidente. Obrigado, Leona. Acho que não tem nenhuma dúvida, as matérias foram tratadas. Mário, como vota? Acompanho o relator. Acompanho também. Ricardo. Acompanho o relator. Acompanho. Caio. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator. Também acompanho, então fica. Pode passar para o item 172 da pauta, por favor. Ok. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão em conformismo com a decisão da DRJ da 2ª turma de Belo Horizonte, que por unidade de voto julgou procedente à impugnação. O contribuinte em seu recurso voluntário reitera os termos da impugnação, sustenta a nulidade, diz que não se especificou os fatos passíveis de punição praticados, alegou cerceamento de defesa e violação do contraditório, aduz que se reportou a entrega de atraso, mas sem especificar a infração cometida, pondera a alegação genérica, requer o reconhecimento do caráter confiscatório da multa e postula a reforma da decisão de primeira instância e cancelar o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, desconheço. Por bem, quanto à nulidade, entendo que a identificação clara e precisa do motivo que seja a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indica expressamente a infração imputada, o sujeito passivo propôs explicação da penalidade cabível. Não há cerceamento de defesa, a autoridade administrativa age de forma privativa e obrigatória. Não é obrigada a intimação prévia na fórmula súmula CAF 46, a multa por atraso na entrega de GFIP segue caráter objetivo, o contribuinte não apresentou de forma objetiva fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A multa por atraso na GFIP tem responsabilidade objetiva, como já falei, não há alteração de critério jurídico, nesse caso concreto, é uma aplicação legal, e o fato de não ter sido aplicado no primeiro momento também não desmerece a autuação, não há decadência. E o efeito confiscatório e redução da multa e outros argumentos se aplica sobre a CAF número 2, nós não podemos afastar a lei 32, artigo 32 da 212, com a sua redação da 11941. Neste caso, voto por negar provimento ao recurso é como voto, presidente. Ok, item 7, dúvida, proposta relatora negar provimento ao recurso. Não ausência de dúvidas, vou passar a coleta dos votos. Mário, como vota? Acompanho o relator novamente, presidente. Ok, Martim. Acompanho o relator. Ricardo. Acompanho o relator. Acompanho também. Caio. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente.
Também acompanho, fica negar provimento, item 172. Vamos passar para o item 173 da pauta, que tem repetitivos associados. Leonardo. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da DRJ de Ribeirão Preto, sexta turma, que por unidade de voto julgou improcedente a impugnação, que trata de MAED também, multa por atraso de entrega da declaração, especificamente da GFIP, na forma do artigo 32A 2212, e o contribuinte, em suas razões recursais, reitera os termos da impugnação, requer o reconhecimento do caráter confiscatório da multa, o reconhecimento da denúncia espontânea e a aplicação de princípio de proporcionalidade e postula a reforma da decisão de primeira instância. A intimação prévia não é necessária, na fórmula do CIMACAF 46, o recurso é tempestivo com isso. A intimação prévia do lançamento é desnecessária, conforme o CIMACAF 46. A multa é aplicada por um caráter objetivo, aplicando o artigo 32A 212 com sua redação da 11941. Independe de caráter de boa-fé e outros aspectos. A denúncia espontânea não se aplica conforme o CIMACAF 49. E a questão de proporcionalidade, multa confiscatória, pedido de redução ou multa desarrazoada, aplica-se o CAF número 2. Não posso afastá-la. Por conseguinte, né, provimentar o recurso é como voto, presidente. Inclusive para os paradigmas. 173 ou 93, a proposta da relatora negar para o recurso. Mário? Acompanho. 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 Acompanho também. Acompanho. Juliano? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então fica esse resultado, negar provimento para 173 a 93 itens da pauta. Passando lá com Leonardo, matéria multa por atraso da declaração GFIP novamente. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da sexta turma da DRJ de Ribeirão Preto, julgou improcedente a impugnação. Trata-se de MAED, novamente, GFIP, atrasada. O sujeito passivo reitera os termos da impugnação em seu recurso, sustenta inconstitucionalidade, requer o reconhecimento de denúncia espontânea, sustenta que não houve intimação prévia, alega a inexistência de prejuízo e postula a reforma da decisão de primeira instância, no final, para cancelar o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, dele com isso. A intimação prévia, eu estou rejeitando pela súmula CAF 46, não é necessário, já tinha todos os elementos para autuar. A multa por atraso na entrega de GFIP, ela segue um critério objetivo, a responsabilidade é objetiva. Então, independe da vontade do agente e outros caráteres, aplica o artigo 32A da 8212 com a redação da 11941. A denúncia espontânea não se aplica conforme o CIMACAF 49. O efeito confiscatório da multa e o pedido de redução e outros aplica-se o CIMACAF número 2. Nesse caso, né, que provimento ao recurso é como voto, presidente. Ok. Similar aos demais, eu vou passar já para 4, com a palavra doutor Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Sim. Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Mila? Acompanho o relator. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu vou acompanhar. Então fica negar provimento para o 194. Vamos passar ao item 195, mesma matéria. E que virá de paradigma para os repetitivos de número 196 a 201. Com a palavra o relator Leonardo. Obrigado, presidente. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, que por unidade de voto julgou procedente à impugnação. Novamente, a temática é MAED, de GFIP, específica para GFIP. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação. Além disso, requer reconhecimento de prescrição e decadência, requer o reconhecimento de nulidade e, sucessivamente, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento com a presença de multa confiscatória, requer que, mantida a autuação, não seja reconhecido o dolo ou fraude que configure crime com base no artigo 83 da 9430, ficando suspenso qualquer possível procedimento criminal. Nulidade, o recurso é tempestivo, portanto, é com isso. Nulidade. Entendo que ainda existe nulidade, a identificação clara precisa do motivo que seja uma autuação, afasta a alegação de nulidade. A autoridade administrativa age privativamente de modo obrigatório, nesse caso. Todos os elementos do auto de infração estão contidos, foram indicados expressamente os dispositivos e a violação. A intimação prévia não se aplica conforme o CIMACAF 46. O atraso na entrega de declaração segue prazo decadencial do artigo 1731 do CTN, conforme o CIMACAF também. A multa por atraso na entrega de declaração de GFIP segue responsabilidade objetiva, aplica-se o artigo 32A 212 com a redação da 11941, estando plenamente configurado o atraso e não havendo causa impeditiva, modificativa ou extintiva do seu direito apresentado como objetivo pelo contribuinte. A denúncia espontânea não se aplica
por ser obrigação instrumental, aplica a súmula CAF número 49, o efeito confiscatório de redução de multas. Não é possível, uma vez que tem que se aplicar a legislação, e no caso eu aplico a súmula CAF número 2, que eu não posso aplicar a legislação de regência. Nesse caso, nego o provimento ao recurso, e o detalhe aqui, não tem multa qualificada, ele pede para não ser declarado fraude, e não vai ser declarado fraude contra ele, não tem multa qualificada aqui, nem se fala de fraude. Ele pode ficar tranquilo nesse aspecto. Mas o resultado é negar provimento ao recurso. É como voto. Ok. Esclarecido, eu vou passar então a votação. Mário? Acompanho o relator. Martim? Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Acompanho, presidente. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Fica esse o resultado para o item 210. Vamos passar ao 211, que é paradigma dos itens 212 a 216, a mesma matéria, com a palavra do doutor Leonardo. Desculpe, qual é agora? 202, né? Presidente? 11 que ele falou, Leonardo. 211. 211? A gente Pela votou ordem. 203? Pela ordem era 202. 202. Ah, tá, desculpa, errei a ordem aqui, 202. 202, desculpa. O passado foi o 195, né? Isso, 195 que pega os paradigmas 196 a 201. Isso, perfeito, então me enganei aqui. Tá, 202 então, por favor. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, que por unidade de voto julgou improcedente de impugnação. Trata-se de MAED, GFIP, do recurso voluntário, o sujeito passivo reitera o esquema de impugnação, alega nulidade, advoga prescrição em decadência, considera ser necessário prévia intimação, diz que várias entidades questionaram a cobrança da multa em 2009 e que só houve exigência após junção do sistema da Previdência Social e da Receita Federal, que combinou com a adequação dos bancos de dados da data prévia da Receita Federal, sustenta que existe emenda parlamentar, pondera que, pelo reconhecimento de denúncia espontânea, argumenta que lançar a multa pertinente à falta de entrega intempestiva da GFIP do valor do tributo já recolhido há quase 5 anos, fere a razoabilidade, aduz inconstitucionalidade, fala de caráter confiscatório da multa, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular o julgamento. O recurso é tempestivo, portanto, ele conhece. A identificação clara e precisa dos motivos que sejam a autuação, afasta a nulidade. A atividade da autoridade administrativa privativa competente de constituir o crédito tributário com aplicação da penalidade prevista. A autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. Portanto, rejeita a preliminar nulidade, essencialmente de defesa. Ele bem defendeu a matéria. Intimação prévia ao lançamento não é necessária, conforme o súmula CAF 46. A multa por atraso na entrega de GFIP não tem autorização de critério jurídico, como falou o recorrente, decorre da aplicação da lei, artigo 32A da 8212, e a eventual demora na aplicação da multa também não tem decadência e também não seria modificação de alteração de critério jurídico, mas adequação do serviço fiscalizatório. O atraso na entrega segue o artigo 1731 do CTN, conforme o súmula CAF, portanto, não há decadência. A multa por atraso segue critério objetivo, responsabilidade objetiva, independe de prejuízo, independe de boa-fé. Houve extemporaneidade, esse é o fato, e o contribuinte não apresentou fato distintivo, modificativo e impeditivo do seu dever. A denúncia espontânea não se aplica conforme a súmula CAF 49. O efeito confiscatório da multa e razoabilidade, proporcionalidade e pedido de redução também não se aplica e não podemos deixar de afastar a legislação. Aplica a súmula CAF número 2. Nego provimento ao recurso é como voto, presidente. Ok, tem alguma dúvida? Então, o item 202 está com encaminhamento de negar provimento pelo relator. Doutor Mário? Acompanho o relator, presidente. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Vamos passar, então, ficou para o item 202, né? Se preciso, ficou negar provimento, recurso, vamos passar para o 203. Também a mesma temática, com a palavra do relator. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, no unidade de voto julgamento procedente da impugnação, trata-se de MAED, GFIP, o recurso voluntário contribuinte, requer o reconhecimento de denúncia espontânea, requer a aplicação da razoabilidade e proporcionalidade, fala de caráter confiscatório da multa e outros princípios que fundamentam o afastamento da multa e postula a reforma da decisão da primeira instância a fim de cancelar o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço. Com relação ao mérito,
O atraso na entrega da declaração segue o prazo decadencial do artigo 1731, conforme súmula CARF, portanto, não tem decadência. A multa por atraso na entrega da GFIP não é alteração de critério jurídico, ela está aplicando o artigo 32A do 8212. A multa por atraso na entrega da declaração de GFIP, ela segue um critério de responsabilidade objetiva, independe de boa-fé, e o contribuinte não apresentou fato peritivo modificativo extintivo da sua obrigação. A denúncia espontânea não se aplica conforme súmula CARF 49, efeito confiscatório, pedido de redução, proporcionalidade, adequação e outros princípios mais gerais e constitucionais, aplica-se a súmula CARF número 2, por conseguinte, né, que provimento ao recurso é como voto, presidente. Ok. Passando a votação, doutor Mário. Acompanho o eminente relator. Martim. Acompanho também. Ricardo. Acompanho. Acompanho. Caio. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Então, eu também acompanho. Esse foi o resultado. Vamos passar para o próximo. Agora, 204, né? 204 a gente já fez, foi o primeiro. Primeiro. Então já estamos no 204. Tá. Todos os capítulos 204, bem lidos e fundamentados, constam desses outros processos, em maior ou menor extensão. Dessa série, né? Então, isso. Esse ficou negar provimento, o 204 a gente negou provimento, foi o primeiro dessa manhã, que foi replicado para os repetitivos eles associados, que é o 205 ao 209, então a gente vai passar para o item 210, com a palavra do relator. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário, relativo à decisão da DRJ de Ribeirão Preto, terceira turma, que, por um de votos julgou procedente da impugnação, no recurso voluntário, o sujeito passivo advoga que emite empresa e precisa receber tal tratamento, sustenta que a fiscalização deve ser orientadora e que deve haver dupla visita para ocorrer a autuação. O recurso é tempestivo, portanto, dele com isso. Entendo que não se aplica o artigo 55 da Lei Complementar 123, uma vez que não é obrigatória essa dupla visita orientadora, ali é para questões meteorológicas, trabalhistas e outros assuntos mais. Também entendo que não se aplica o artigo 38b da Lei Complementar 123, uma vez que a redução da multa ela só ocorre se você efetuar o pagamento de 30 dias, como ele recorreu, já passou esse prazo. A intimação prévia não é necessária, conforme a súmula CARF 46, e a multa por atraso na entrega da GFIP segue um critério objetivo, sendo aplicado o artigo 32A da Lei 8212, com a redação da 11941, por conseguinte, negue provimento ao recurso. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Mário, como vota? Acompanho o relator. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Acompanho também. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Fica 210, negar provimento do recurso. Vamos passar ao item 211 da pauta, paradigma para o 212 ao item 216. Leonardo, por favor. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão primeira da DRJ, da terceira turma de Ribeirão Preto, por unidade de voto julgou improcedente a impugnação. Trata-se de MAED, GFIP, no recurso voluntário contribuinte, requer o reconhecimento de denúncia espontânea, caráter confiscatório da multa, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Sucessivamente, redução da penalidade aplicada, tanto pelo princípio da vedação ao confisco, quanto a força do artigo 38b. O recurso é tempestivo, portanto, dele com isso. Atraso da entrega da declaração, aplica-se espaço para a decadencial do artigo 1731 do CT, portanto, não há decadência. Tem a súmula CARF também sobre o assunto. Multa por atraso na entrega de GFIP, que segue um critério de responsabilidade objetiva, aplicando-se o artigo 32A 212 com a redação da 11941. Portanto, eventuais alegações de boa-fé e cumprimento da obrigação principal não ajudam um contribuinte. Denúncia espontânea aplica-se uma CARF 49, o efeito confiscatório da multa aplica-se uma CARF número 2, também não é aplicável. E a redução da multa, artigo 38b da Lei Complementar 123, também não se aplica, uma vez que deveria ter sido pago dentro de 30 dias, e como ele recorreu, já passou esse prazo. A intimação prévia também não é necessária, conforme a CARF número 46. Por conseguinte, diante inclusive da aplicação de várias súmulas, voto por negar provimento ao recurso. É meu voto, presidente. Ok. Então, estamos voltando para o item 211, paradigma para os itens 212 a 216. Como vota, Mário? Acompanho o relator. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Acompanho também. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Fica a negar provimento ao recurso 211 a 216. Item 217 agora, com a palavra, Leonardo.
Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, no dado de voto de procedente à impugnação, trata-se de MAED, GFIP, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação em seu recurso voluntário, advoga a remissão com anistia da multa, sustenta que não houve intimação prévia do contribuinte, pleiteia o reconhecimento de denúncia espontânea, requer o reconhecimento do caráter confiscatório da multa, fala do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, de processo legal substantivo, sustenta a violação do artigo 46 e postula a reforma da decisão em primeira instância, a fim de cancelar o lançamento ou que se aplique retroatividade benigna, artigo 106.2 do CTN. O recurso é voluntário, portanto, com esse, pois bem. Intimação prévia ao lançamento, de necessidade, segundo a CAF 46. Multa por atraso na entrega de GFIP. Não teve alteração de critério jurídico, está aplicando a legislação posta. E a eventual demora na autuação, mas dentro do prazo decadencial, não atrapalha a autuação, não é mudança de critério jurídico. É uma organização da fiscalização. A multa segue critério objetivo, aplicando-se a legislação posta. E o contribuinte não apresentou fato modificativo, instintivo ou impeditivo. A denúncia espontânea não se aplica na forma da súmula CAF 49. O efeito confiscatório, princípio da proporção e eventuais princípios para extirpar essa multa não se afasta, uma vez que a gente não pode afastar a legislação, o artigo 32, 212, 32A, e aplica-se a súmula CAF número 2. Portanto, voto por negar provimento ao recurso é como voto, presidente. Ok. 17, então, proposta é negar provimento. Como voto, Mário? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Acompanho também. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Fica 17, negar provimento do recurso. Item 218, paradigma para os itens 219 e 220. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, por um de voto de julgamento procedente à impugnação. O recurso voluntário, MAED, também, GFIP, todos eles. O recurso voluntário, sujeito passivo reiterativo de impugnação, requer o reconhecimento de caráter confiscatório e postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Pois bem, com esse do recurso, o atraso na entrega segue prazo decadencial do artigo 1731, então, portanto, não tem decadência, a multa por atraso é um critério objetivo, a denúncia espontânea não se aplica na forma da súmula CAF 49, a intimação prévia não se aplica conforme a súmula CAF 46, o efeito confiscatório não se aplica conforme os princípios gerais para afastar a legislação, não se aplica conforme a súmula CAF número 2, né, que provavelmente o recurso é como voto, presidente. Ok. Passar a votação, então. Doutor Mário? Acompanho o relator. Acompanho também. Acompanho o relator. Acompanho. Mila? Caio? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Então, ficou para os 218, eu também acompanho, 218 a 220, negar provimento. Agora temos 221, só chamando a atenção que esse é paradigma para centenas de processos, no caso, os itens 222 a 252. Tá? Então, já passado 221, agora vai ser votado 221 a 552, sobre o rito dos repetitivos aqui do CAF. Com a palavra, o doutor Leonardo. 221, e a respeito disso, paradigmas. Cuida-se do caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da segunda turma da DRJ de BH, Belo Horizonte, que por unidade de voto julgou improcedente a impugnação. Trata-se de multa por atraso, MAED, GFIP especificamente, um recurso voluntário sujeito passivo reitera termo de impugnação, sustenta que não houve intimação prévia do contribuinte, pleiteia o reconhecimento de denúncia espontânea, requer o reconhecimento de decadência, requer o reconhecimento de caráter confiscatório da multa e postula a reforma da decisão de primeira instância para cancelar o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, dele com isso. Mérito. Nulidade, inocorrência. A identificação clara e precisa do motivo que seja uma autuação, afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetuando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competitiva e constitui o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Intimação prévia ao lançamento é desnecessária, conforme o súmula CAF 46. A multa por atraso da entrega de GFIP e alteração de critério jurídico não se aplica, uma vez que não houve alteração de critério jurídico, se aplicou a legislação posta, artigo 32A da 8212, na forma da Lei 11.941. O atraso na entrega da declaração segue prazo decadencial do artigo 1731, portanto, não há decadência. A multa por atraso na entrega de GFIP segue responsabilidade objetiva, independe do pagamento do principal, independe de boa-fé, independe de adequação, independe de tudo isso. Sendo objetiva a responsabilidade, o contribuinte não apresentou fato modificativo, instintivo ou impeditivo. A denúncia espontânea não se aplica, uma vez que é obrigação instrumental.
aplica-se a súmula CAF número 49, entendimentos do STJ, o efeito confiscatório, pedido de redução, efeitos de aplicação de princípios gerais para afastar a legislação que impõe a imposição da multa por atraso na entrega da declaração não pode ser deixada de aplicar, uma vez que se aplica a súmula CAF número 2. Esse processo está sendo julgado na mesma seção do 204, que trata das mesmas matérias, até de uma forma mais ampla, o 204. Dessa forma, né, que provimenta o recurso é como voto, presidente. Ok. Mário, com vota. Acompanho o relator. Martim. Acompanho o relator. Ricardo. Acompanho o relator. Mila. Acompanho. Caio. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, fica para os itens 221 a 552 da pauta. Fica negar provimento de recurso como dispositivo. Passamos ao 553. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 8ª turma da DRJ de Belo Horizonte, que, por unidade de voto, julgou improcedente a impugnação, MAE, GFIP, no recurso voluntário, o sujeito passivo diz que está enquadrado no simples, informa que a multa tem valor elevado em relação à receita mensal, estando a multa fora do contexto para a empresa simples, requer assim o reconhecimento do caráter confiscatório da multa e postula a reforma da decisão a fim de cancelar o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço. A multa por atraso da entrega de GFIP não se aplica o artigo 38B, que é da redução, uma vez que já passou o prazo de 30 dias para pagamento. Não se aplica o artigo 55 também do simples, uma vez que não é assunto metrológico ou trabalhista, é assunto tributário. A responsabilidade é objetiva, portanto, impõe-se a multa na forma do artigo 32A. O efeito confiscatório da multa não se aplica na forma da súmula CAF número 2, portanto, não é que provimenta o recurso. É como voto, presidente. Ok. Passar a votação. Doutor Mário. Acompanho o relator. Martim. Acompanho o relator. Ricardo. Acompanho o relator. Acompanho também. Caio. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, 553 fica negar provimento. Vamos passar ao 554. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário relativa à decisão da DRJ de Belo Horizonte, segunda turma, que por unidade de voto julgou improcedente a impugnação, MAE, GFIP, no recurso voluntário contribuinte, reitera termo da impugnação, advoga a remissão com a anistia da multa, sustenta que não houve intimação prévia do contribuinte, pleiteia o reconhecimento de denúncia espontânea, requer o reconhecimento de caráter confiscatório da multa, fala de princípio de razoabilidade e postula a reforma da decisão de primeira instância. O recurso é admissível, portanto, ele conhece. Intimação prévia é desnecessária, súmula CAF 46. A alteração de critério jurídico não houve, que aplica-se à legislação. A Receita pode administrar a autuação de acordo com o prazo decadencial, que não houve decadência. A multa por atraso na GFIP segue critério objetivo, na forma do artigo 32A de 212 da Lei 11.941. O processo está sendo julgado na mesma seção do 204, onde todas essas matérias foram bem abordadas. A denúncia espontânea no atraso da entrega de declaração não se aplica, uma vez que aplica-se a súmula CAF número 49, o efeito confiscatório da multa não se aplica também por causa da súmula CAF número 2, nem eventuais princípios para afastar a legislação. Neste caso, né, provimenta o recurso é como voto, presidente. Ok. Item 554, o relator encaminha negar provimento. Mário, como vota? Acompanho o relator. Sim. Acompanho o relator. Ricardo. Acompanho. Acompanho. Caio. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, está votado. Então, negar provimento no 554. Vamos passar ao 555, que é paradigma dos 556, 557 e 58. Pode começar, Juliano. Cuida-se o caso dessa de recurso voluntário relativa à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, por unidade de voto julgou improcedente a impugnação, trata-se de MAE, GFIP, do recurso voluntário, o sujeito passivo requer a declaração de decadência e, caso superado, cancelamento do lançamento por denúncia espontânea, da necessidade de prévia intimação e o reconhecimento de caráter confiscatório da multa, caráter arrecadatório e não punitivo, ou a improcedência de se cuidar de microempresa, tendo em vista o artigo 55 que determina a fiscalização orientadora para visita, tudo no escopo de cancelar o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, dele com isso. A multa por atraso na entrega de GFIP não se aplica ao artigo 55, uma vez que não é necessária a dupla visita, são para outras matérias que não tributárias, intimação prévia não é necessária conforme a súmula CAF número 46, havia todos os elementos para a população, o atraso na entrega da declaração segue prazo decadencial do artigo 173, portanto, não há decadência do CTN, aplica-se uma CAF também específica, multa por atraso na entrega de declaração segue critério objetivo, de responsabilidade objetiva, então aqui está se aplicando o artigo 32 a 8212 com a redação da 11941, o contribuinte não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito,
no direito de afastar a aplicação legal. A denúncia espontânea não se aplica na forma da súmula CAF número 49. O efeito confiscatório da multa e pedidos de redução e de aplicações de princípios gerais não se aplica na forma da súmula CAF número 2. Portanto, nega provimento ao processo é como voto, presidente, ao recurso. Ok, Mário, como vota? Acompanhe o relator. Martim, Acompanho o relator. Ricardo, Acompanho o relator. Ludmila, Acompanho o relator. Caio, Acompanho o relator. Juliano, Acompanho o relator, presidente. também acompanho também, então 555 a 558, mais uma vez negar provimento, 559. Cuida-se do caso da ação de recurso voluntário relativa à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, por unidade de voto julgou improcedente a impugnação, trata-se de uma GFIP no recurso voluntário contribuinte. Reitera os termos da impugnação, sustenta a falta de publicidade, ausência de caráter educativo, que não houve intimação prévia do contribuinte, diz que houve alteração de critério jurídico, alega prescrição da decadência, pleiteia o reconhecimento de denúncia espontânea, requer o reconhecimento de caráter confiscatório da multa, postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar ou anular o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, com isso, nulidade, inocorrência. A identificação clara precisa de motivo que seja a autuação, afasta a alegação de nulidade. Multa por atraso da entrega de GFIP, microempresas. Não se aplica o artigo 55. O caráter educador da dupla visita, uma vez que se trata de assunto tributário, não trabalhista, metrológico e outros. Intimação prévia, desnecessário, uma vez que tenha todos os elementos para a autuação, aplica-se a súmula CAF número 46. Multa por atraso da entrega de GFIP, alteração de critério jurídico. Não há alteração de critério jurídico, é uma aplicação da legislação e a Receita tem o direito de regular o prazo para a autuação antes do prazo decadencial. E não houve prazo decadencial, uma vez que aplica-se a 1731 e também a súmula CAF do CTN. Multa por atraso na entrega da GFIP segue uma responsabilidade objetiva, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo, extintivo ou modificativo dessa obrigação. Denúncia espontânea não se aplica na forma da súmula CAF número 49. Efeito confiscatório da multa, aplica-se multa súmula CAF número 2. Não há efeito confiscatório, nem pode se aplicar a princípios gerais para afastar a multa, portanto, nega provimento ao recurso. É como voto, presidente. Ok, a votação, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Martim, Acompanho o relator. Ricardo, Acompanho o relator. Ludmila, Acompanho também. Caio, Acompanho o relator. Juliano, Acompanho o relator, presidente. também acompanho, então, negar provimento do recurso, também acompanho, 559 com negar provimento, 560. 560. 560? Cuida-se o caso da ação de recurso voluntário relativa à decisão da sexta turma da DRJ de Ribeirão Preto, por unidade de voto julgou improcedente a impugnação. MAED, GFIP, o recurso voluntário sujeito passivo a termo da impugnação requer o reconhecimento de denúncia espontânea, diz que houve entrega da GFIP, sustenta que houve intimação prévia do contribuinte, nível de alteração do critério jurídico, caráter confiscatório, postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento. O recurso voluntário tem todos os pressupostos, portanto, dele com isso. Multa por atraso na entrega de GFIP, artigo 38b, com a redução, não se aplica uma vez que não houve pagamento de 30 dias, intimação prévia não é necessária na forma súmula CAF 46, multa por atraso na entrega de GFIP, alteração de critério jurídico não existe, alteração de critério jurídico, trata-se de aplicação da legislação e de controle administrativo da Receita dentro da fiscalização antes do prazo decadencial, que também não existe prazo decadencial, não existe decadência, na verdade. Multa por atraso na entrega de GFIP, segundo o critério da responsabilidade objetiva, está se aplicando o artigo 32A 212 com redação da 11941, da 11941, o contribuinte não apresentou fato modificativo, extintivo ou impeditivo, denúncia espontânea não se aplica pela súmula CAF 49, o efeito confiscatório da multa, o afastamento da multa por princípios gerais, princípio de direito administrativo e outros critérios, não se afasta por causa da súmula CAF número 2, né, que provimento ao recurso como voto. Ok. Mário, como vota? Acompanhe o relator. Martim, Acompanho o relator. Ricardo, Acompanho o relator. Ludmila, Eu acompanho também. Caio, Acompanho. Juliano, Acompanho o relator, presidente. também acompanho, então item 560 fica a negar provimento do recurso. Vamos passar para o item 561, que é paradigma dos repetitivos de 562 a 573. 561 e paradigmas respectivos. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, unidade de julgo procedente da impugnação, trata-se de MAED, GFIP, no recurso voluntário contribuinte, requer o reconhecimento de denúncia espontânea e postula a reforma da decisão. Pois bem, denúncia espontânea não se aplica, uma vez que se aplica a súmula CAF
número 49. O atraso na entrega da declaração segue o prazo decadencial do artigo 173. A multa por atraso é critério objetivo, portanto, a intimação prévia não é necessária na forma do CAF 46, portanto, não é que provimentar o recurso. É como voto, presidente. Ok. Mário, como vota? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também. Acompanho o relator. Acompanho. Camila, Cário, Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Ok, também acompanho. Então vamos passar para o 574. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário relativa a inconformismo com a decisão da DRJ, sexta turma de Ribeirão Preto, por unidade de voto de ganho procedente em impugnação, MAE, GFIP, o recurso voluntário, o contribuinte requer decadência, prescrição, reitera a necessidade de intimação, pede reconhecimento de denúncia simultânea, requer reconhecimento de confiscatório da multa, postulou a reforma da decisão para cancelar o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço. Nulidade, não existe. A identificação clara e precisa do motivo que seja a autuação, afasta a alegação de nulidade. Intimação prévia, súmula CAF 46, também não se aplica essa tese. Atraso na entrega da declaração segue critério objetivo, o prazo decadencial também não ocorreu, artigo 1731 de CTN. O contribuinte não provou um fato modificativo, instintivo ou impeditivo. Boa-fé e pagamento do principal também não afastam a sanção. Denúncia espontânea não se aplica na forma da súmula CAF 49. Afastamento da multa aplicada também não se aplica, um efeito confiscatório ou outros reconhecimentos de princípios para afastar a sanção, uma vez que decorre de lei, a súmula CAF número 2 impede que a gente afaste a aplicação da lei. Portanto, não é que provimento ao recurso é como voto, presidente. Ok. Doutor Mário, Acompanho o relator. Martim, Acompanho também. Ricardo, Ludmila. Acompanho. Acompanho o relator. Ricardo não chegou a falar. Falou, Ricardo? Acompanho o relator. Caio, Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Então, eu também acompanho e esse resultado vai ser o paradigma dos itens 575 a 576. Passamos ao 577, então. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário relativo à decisão da segunda turma da DRJ de Belo Horizonte por unidade de voto de ganho procedente da impugnação. Trata-se de MAE, GFIP, no recurso voluntário, o contribuinte alega, sustenta a falta de intimação prévia, com consequente nulidade, sustenta a decadência, diz que houve alteração de critério jurídico, pretende o reconhecimento de denúncia espontânea, fala de anistia e postula a reforma da decisão de primeira instância, fica cancelar ou anular o lançamento. O recurso é tempestivo, portanto, dele conhece. Nulidade. A identificação clara e precisa do motivo que seja a autuação, afasta a alegação de nulidade. A autoridade administrativa age de ofício. Acho por dever de ofício. Intimação prévia desnecessária na forma súmula CAF 46. Multa por atraso, não há alteração de critério jurídico, trata-se da aplicação da legislação e de organização do serviço de fiscalização da Receita. Atraso na entrega da declaração, obrigação acessória, contagem de prazo decadencial, segue o artigo 1731 do CTN. Não há decadência. A multa segue o critério responsabilidade objetiva, o contribuinte não apresentou fato modificativo, instintivo ou impeditivo dessa obrigação. Denúncia espontânea não se aplica na forma da súmula CAF 49. O efeito confiscatório e outros princípios para reduzir a multa também não se aplica, porque a gente não pode afastar o artigo 32A do 8212, aplica-se a súmula CAF número 2. Portanto, voto em negar provimento ao recurso. É meu voto, presidente. Ok. Mário, como vota? Acompanho o relator. Acompanho também. Ricardo, Acompanho o relator. Mila, Com relator. Caio, Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Então fica quieto. Item 578. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, por unidade de voto de ganho procedente da impugnação, MAE, GFIP, no recurso voluntário, o contribuinte alega, reitera os termos da impugnação, advoga a prescrição, requer o reconhecimento de caráter confiscatório da multa, invoca princípios constitucionais, necessidade de intimação prévia, diz que houve falta de pagamento, advoga a violação do artigo 146 do CTN, argumenta que houve denúncia espontânea e postula a reforma da decisão de primeira instância, ao cancelar o lançamento. E requer o cancelamento do lançamento. Intimação prévia desnecessária na forma da súmula CAF 46, multa por atraso na entrega de GFIP, alteração de critério jurídico, interpretação e inexistência, não alteração de critério jurídico e aplicação da legislação, trata-se de organização do serviço da Receita Federal e aplicação da lei, atraso na entrega de declaração, obrigação acessória, prazo decadencial é do artigo 1731, portanto não há decadência, a multa por atraso segue critério objetivo e depende de outros critérios subjetivos, e o contribuinte não apresentou fato modificativo, instintivo ou impeditivo dessa obrigação, denúncia espontânea não se aplica conforme artigo súmula CAF número 49, eventual
efeito confiscatório da multa e afastamentos e outras questões não se aplica na forma da súmula CAF número 2, também não se aplica anistia e nem projetos de lei, etc. Alô? Leonel, você caiu. Vamos entrar em contato com o Leonel aí. Vou aguardar um pouco que o relator saiu do temporariamente. Acho que em breve ele está voltando. Já está voltando, na verdade. Está no item 578. Alô? Tudo ok, Leonel, pode prosseguir. 578, né? Vocês perderam a leitura dele? Perdemos um pouco. Começa do início, por favor. Acho melhor. 578? Isso. Tá. Eu acho que o Martin está fora também. Martin está fora também? Voltou. Tem mais alguém fora? Mário está fora ou não? Não está. O Mário fica tão quieto que parece que está fora. Pode prosseguir, Leonel, por favor. 578. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da DRJ da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, quando das votos de julgamento procedente à impugnação. Trata-se de MAED, GFIP. O contribuinte reitera os termos da impugnação, advoga a prescrição, requer o reconhecimento do confiscatório da multa, invoca princípios constitucionais, sustenta a necessidade de intimação prévia, diz que não houve falta de pagamento do principal, advoga a violação ao artigo 146, argumenta que houve denúncia espontânea e postula a reforma da decisão primeira instância de cancelar o lançamento. O recurso é tempestivo, voltando dele com esse. Intimação prévia ao lançamento, desnecessidade, súmula CAF número 46, estou aplicando ela. Alteração de critério jurídico não houve, trata-se de aplicação da legislação, artigo 32A da 8212, com a redação da 11941, e organização dos serviços da Receita Federal. Não há decadência, aplicando o artigo 1731 do CTN. Multa por atraso, que segue de responsabilidade objetiva, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, portanto também rejeito. Denúncia espontânea não se aplica na forma da súmula CAF número 49, e a multa de efeito confiscatório não se aplica na forma da súmula CAF número 2, e anistias e outros também não se aplica, e projetos de lei também não se aplica. Nego provimento ao recurso. Ok. Mário, como vota? Acompanhe o relator. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Mila? Acompanho, presidente. Caio? Acompanho. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Vamos para o item 579. Cuida-se do caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, unidade de voto de julgamento procedente à impugnação. Trata-se de MAED, GFIP, no recurso voluntário sujeito passivo reitera os termos da impugnação, diz que é microempresa que sanou a irregularidade antes do auto de infração, ou seja, denúncia espontânea, que não gerou prejuízo ao fisco, pleiteou o reconhecimento da denúncia espontânea e postulou a reforma da decisão. O recurso é tempestivo, portanto, dele com isso. Multa por atraso na entrega de GFIP para microempresa não se aplica o artigo 55, uma vez que não se trata de assunto tributário, e não de assuntos metrológicos e trabalhistas e outros. Não se aplica o artigo 38b da Lei Complementar 123 de redução da multa, uma vez que tinha que efetuar o pagamento de 30 dias, e esse prazo de 30 dias já passou, tanto é que está em contencioso. A intimação prévia para a autuação não é necessária na forma da súmula CAF número 46. A multa segue responsabilidade objetiva, independe do principal e das vontades do agente. O contribuinte não apresentou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito desse dever de aplicar a multa. A denúncia espontânea não se aplica na forma da súmula CAF número 49, também não se aplica a eventuais projetos de lei, nesse voto por negar provimento ao recurso. Ok. Mário, como vota? Acompanhe o relator. Acompanho o relator também. Ricardo? Acompanho o relator. Acompanho também. Caio? Acompanho. Diana? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. 579 ficou negar provimento. Agora vamos ao último desse tema, que é o item 508.
Com a palavra do não. Cuida-se do caso 580. Item 580. Cuida-se do caso versando de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, que por unidade de voto julgou improcedente a impugnação. Trata-se de MAED, GFIP, o recurso voluntário contribuinte, reitera os termos da impugnação, sustenta que não houve intimação prévia do contribuinte, diz que houve problema no sistema de recepção da GFIP, original retificador, pleiteia o reconhecimento da denúncia espontânea, requer o reconhecimento de caráter confiscatório da multa, desvio de finalidade, postula a aplicação da razoabilidade de proporcionalidade, invoca a possibilidade de redução da multa, requer a relativização da multa aplicável às ME e EPE, requer a anistia de débitos de multas do DGFIP, postula a reforma da decisão de primeira instância de cancelar o lançamento. Pois bem, multa por atraso da entrega de GFIP, microempresa, não se aplica o artigo 55, o assunto é tributário, não é trabalhista metrológico. A multa por a redução da multa na forma do artigo 38B da Lei do Simples, Lei Complementar 123, também não se aplica porque tem que ser pago dentro de 30 dias, como houve o recurso, já passou esse prazo. A intimação prévia à autuação não é necessária, com todos os elementos você já procede com a autuação, aplica-se a súmula CAF número 46. A multa da atraso da entrega de GFIP, alteração de critério jurídico, inexiste. Trata-se de aplicação do artigo 32A 212, com a redação da 11941, com a organização do serviço pela Receita Federal, não há alteração de critério jurídico, também não há decadência, aplicação do artigo 1731, não há prescrição, também nem se fala de prescrição, ainda está tratando da Constituição do lançamento, da revisão da Constituição do lançamento. A multa por atraso segue critério objetivo e o contribuinte não provou eventuais problemas com o sistema de recepção, de transmissão, não apresentou fato modificativo, distintivo ou impeditivo. A denúncia espontânea não se aplica na forma da súmula CAF número 49. O efeito confiscatório da multa, proporcionalidade, razoabilidade, pedidos para redução da multa, pedido para afastamento por questão de princípios gerais ou administrativos gerais, também não se aplica. A gente está aplicando a legislação, a gente não pode afastar a legislação na forma da súmula CAF número 2. A lei da anistia não se aplica ao caso concreto porque não houve entrega até o mês seguinte, e há fato gerador de contribuição na GFIP transmitida. Também não se aplica projeto de lei para afastar a sanção. O presente recurso do 580, assim como os processos do 174 até o 580, basicamente segue o mesmo parâmetro do artigo do processo 204, que eu li amplamente aqui, e está nos registros de áudio dessa sessão não presencial, e, portanto, voto por negar provimento ao recurso. É meu voto, presidente. Ok, o Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Acompanho o relator. Acompanho. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Então, eu também acompanho, pois se negar provimento para 580, e vou passar já de imediato, a gente já começou ontem, no final da tarde, tivemos a oportunidade de votar os itens 581 e 583, também de relatoria do Dr. Leonan, a qual eu já agradeço aí pela participação. 581 e 582, vão tratar, presidente. 582 Saiu com vistas, né? E vamos passar então a palavra agora para o Dr. Martinho, que é o próximo da sequência 584, tá, Martinho? O processo da vista não vai votar agora não, né? Não, a vista coletiva, saiu. Sim, só para a próxima sessão, entendi. Só para a próxima reunião, melhor dizendo. Tá, isso, tá. A palavra do Dr. Martinho, por favor. Microfone, Martinho, microfone. Desculpa. Esse processo aqui é o 584 da pauta, o contribuinte Wilson Ivo das Neves. É um caso de despesas médicas, se me permite, presidente, eu vou resumir ele, por ser um caso que é uma questão bem simples de se explicar. Haviam diversas glosas de despesas médicas, só a DRJ já afastou todas, só sobrou uma glosa, que é de uma única profissional, o nome é uma fisioterapeuta, Patrícia Barbosa, onde o contribuinte fez um pagamento do valor aqui de R$10 mil, e ele apresenta um único recibo de 31 de dezembro daquele ano, que foi 2011. E junto também tem a declaração da profissional dizendo que teriam feito 100 e poucas sessões durante o ano, e só tem um recibo. Como havia sido afirmado na DRJ, em algum momento do processo,
quando ele foi notificado, que ele teria sido intimado e reintimado a apresentar a prova de efetivo pagamento, essa turma, numa decisão passada, me deu por converter o julgamento em diligência para que seja juntado, então, o comprovante de intimação e reintimação para verificar se realmente foi exigido dele o efetivo pagamento. E também que se juntasse o dossiê fiscal. Foi feita a diligência cumprida, foi juntado, então, o dossiê fiscal, foi juntado os termos de intimação e reintimação, então ficou demonstrado que o contribuinte, de fato, foi intimado e reintimado a apresentar o efetivo pagamento dessa despesa com a profissional de fisioterapeuta. Após a diligência, o contribuinte foi intimado do seu resultado, onde ele, novamente, junta todos os documentos de todos os profissionais, mas só está no processo a discussão de uma única profissional, e ele repete o mesmo documento em relação a essa profissional que tinha juntado, que é o recibo e a declaração dela dizendo que ele fez 167 sessões de fisioterapia no valor unitário de R$60 e que ela recebeu, então, em 31 de dezembro, R$10.000. Também tinha a questão que foi intimado, né, o contribuinte na nossa diligência, para que, se fosse o caso, ele apresentasse os recibos contemporâneos aos tratamentos, conforme exigiu a fiscalização. Então, novamente, o contribuinte mesmo, após a nossa diligência, não consegue pedir para o profissional retificar aqueles recibos, explicando, não recebi tudo R$10.000 em um único dia, eu recebi R$60 no dia tal, ele não retifica os recibos. Então, de fato, a gente tem um recibo de R$10.000 em 31 de dezembro, ou seja, se não for retificado o recibo, ele teria, então, pago R$10.000 num único dia, o que não é proibido, mas o que seria fácil a ele demonstrar esse efetivo pagamento, R$10.000, ou tu saca o dinheiro na conta, R$10.000 naquele dia, ou faz transferência bancária, usa o cartão de crédito para pagar, ou faz um cheque, e ele não apresenta nenhuma prova de efetivo pagamento. Nestes casos, quando tem a comprovação exige o efetivo pagamento, eu muitas vezes acabo por superar esse ponto, que eu entendo que foi um ato do auditor exagerado, mas em casos como esse, onde é um valor expressivo, num único dia, né, se ele paga somente no final do ano para o profissional, acho que ele deveria ter essa prova, e ele não apresenta essa prova. E, diante disso, aplicando os dispositivos 373 no CPC, artigo 36, 9784, se cabe essa prova, eu negar essa prova do efetivo pagamento. Ok, eu queria ter uma dúvida. É muito rápido. O Martim, ele alega que pagou no único dia? Não, ele não diz nem que isso ou não, assim, ele junta um recibo de R$10.000. A pessoa que a fisioterapeuta diz, recebi em 31 de dezembro, né, R$10.000 referente a 167 sessões de fisioterapia. E aí a auditoria fiscal pediu, quero recibo contemporâneos, né? E ele segue, sempre juntando o mesmo documento. A nossa diligência também foi, se for o caso, junte recibos contemporâneos ao tratamento. E ele também não junta, né, recibos contemporâneos. Há 167 sessões num ano de 365 dias, é uma sessão a cada 2-3 dias, né? 2-3 sessões por semana. É muito difícil ter feito pagamento somente nesse dia. É bem provável que ele tenha conseguido o recibo no último dia do ano. Então, o recibo, a princípio, não deve provar o que, de fato, foi a realidade dos fatos, né? Que é ele não ter os recibos contemporâneos aos tratamentos. Mas uma especulação, né? O que a gente tem nos autos é um recibo de 10 mil onde ele não prova efetivo pagamento. Todos prontos para votar? Então vamos lá. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, presidente. Ricardo? Acompanho o relator, senhor. Mila? Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente.
Também acompanho. Ficou 584, negar provimento do recurso. Com a palavra agora o doutor Mário, item 585. Lembrando que temos um intervalo programado lá para final da manhã. Final da manhã não. Acho que é 10h50, mas vamos prosseguir por enquanto. Que horas que é o intervalo mesmo? Deixa eu ver. Não é? 10h30? O intervalo seria 10h30, né? São 10h26. Esse voto é um pouquinho mais longo, se quiser interromper agora. Eu vou fazer o intervalo agora, tá? 5 minutinhos, só para o básico mesmo. Ok? Tá bom. Obrigado,